Um exílio e uma esperança. Este será o título da nossa última lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos encerrar a nossa meditação nesta revista em que nós tivemos aí a oportunidade de passar todo o trimestre, 13 aulas, meditando e aprendendo mais a respeito da história do povo escolhido, o povo de Israel. Então hoje nós iremos falar a respeito do exílio e da esperança. Depois de serem levados, como foi esse cativeiro tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul, são os temas que nós abordaremos nesta aula. Na aula passada nós falamos um pouquinho mais a respeito do cativeiro do Reino do Norte e hoje falaremos um pouquinho mais a respeito do cativeiro de Judá, de como foi que isso se deu, como isso aconteceu. Também falaremos a respeito dos profetas que Deus levantou para prever o juízo, porque nosso Deus ele é maravilhoso, ele é um Deus bom. Ele nunca nos abandona, ele sempre nos dá chances, ele nos avisa, ele nos traz alertas, ele levanta profetas para que falem conosco, para que nos tragam uma palavra de mudança, de transformação, para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos e se volte para o Senhor. Então hoje nós veremos a bondade de Deus de uma forma diferente, de uma forma que a gente não está acostumado a ver. Nós vivemos em dias em que muito se fala sobre o Deus amoroso, e pouco se entende que amar não é só dizer sim. Amar não é só fazer carinho, sabe? Dar a mão e falar, você tá indo muito bem. Não, não, não. Amor não é isso, não. A sociedade deu ao amor uma denominação que ele não tem, uma classificação que ele não possui. E aí, para piorar, ainda colocaram Deus no meio dessa definição que o amor não tem. Então hoje nós iremos ver o amor de Deus e a bondade dele de uma forma que a gente não está acostumado a ver. Porque mesmo nos amando e mesmo sendo bondoso, muitas vezes o Senhor precisa nos castigar, nos repreender, nos corrigir, nos admoestar. E a gente não gosta de falar da admoestação de Deus. A gente gosta de falar do que Deus faz de maravilhoso, de quando Ele abre uma porta, de quando Ele nos traz uma palavra de eu te levarei, eu te exaltarei. A gente gosta de ouvir isso de Deus, não é mesmo? Só que às vezes o Senhor nos traz uma palavra de repreensão. Então hoje nós iremos finalizar o nosso estudo, a respeito do povo de Israel, entendendo mais a respeito do amor de Deus. Vamos começar pela nossa leitura bíblica. Hoje a nossa leitura bíblica ela é bem extensa, então já te aviso para você se preparar aí na leitura juntamente com seus adolescentes. Nós iremos ler 2 Reis, do capítulo 17, nós leremos dos versículos 9 até o 23. E também leremos 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11 até o 21. Eu vou deixar aqui passando na tela, são vários versículos, aí você pode acompanhar aí onde você estiver. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas, imagens do bosque, em todos os altos e outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito, que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros,
e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até ao dia de hoje. 2 Crônicas 36, 11 ao 21. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Uau! É uma leitura bastante extensa, na qual nós temos muito registro histórico. Então nós temos aqui nomes, nós temos aqui a palavra de Deus vindo de uma forma com que a gente geralmente não está acostumado a ouvir. Se os seus adolescentes, e se você mesmo, professor, está mais acostumado com os textos do Novo Testamento, até o tamanho dos versículos do Antigo Testamento, principalmente dos livros históricos, eles são maiores. Então nós temos aqui versículos de até 6 linhas aqui na Bíblia que eu tenho. Então perceba que realmente é uma leitura bem extensa, bastante histórica, assim como quase todas que nós fizemos ao longo deste trimestre, né? Eu sempre menciono isso para você, professor, porque a gente precisa se preparar para a leitura da palavra. O interessante é que a gente não chegue e fale, nossa, eu tenho meia hora de aula, vou dar uma pulada no texto bíblico porque é muito grande, mas é que a gente se prepare, se organize, pense na lição, planeje a lição, à disposição do tempo de aula que a gente tem, para que a gente consiga fazer a leitura, porque ela é muito importante para que os nossos adolescentes entendam sobre o que é que nós estamos falando. Então, temos aqui uma leitura bastante histórica, muito importante de ser feita. Talvez os seus adolescentes nunca leram o livro de Segunda Reis, o livro de Crônicas, mas na sua aula eles terão a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito de quem é Deus e mais um pouquinho sobre a trajetória do povo de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, professor, não deixe de fazer a leitura bíblica. Ela é a parte principal da sua aula, porque toda a nossa aula está baseada sobre a palavra que nós acabamos de ler. Nós temos aqui na mensagem o texto de Jeremias, capítulo 30 e versículo 10.
Povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Esta foi a palavra do Senhor a Jeremias, depois de tantas palavras bem duras, como nós ouvimos aqui, citando o profeta Jeremias, que disse ao povo que eles estariam no cativeiro por 70 anos. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, apresentar o desfecho da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Segundo, destacar a importância e a atuação dos profetas antes e durante os exílios dos hebreus. Terceiro, refletir sobre a justiça, a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus. Vamos para a nossa introdução. Aqui nós temos um convite a respeito do que a lição falará, para que nós e os nossos adolescentes possamos prestar atenção naquilo que a lição tem a nos apresentar. Então hoje nós aprenderemos que Israel foi dividido em 2 reinos. É muito importante que os nossos adolescentes aprendam e deixem fixado em suas memórias que o povo de Israel foi dividido em 2 reinos. Então, Reino do Norte ficou conhecido como Israel, Reino do Sul ficou conhecido como Judá. Estes foram os 2 reinos. Após a divisão, ambos os reinos, os 2 reinos, desobedeceram a Deus e se entregaram à idolatria. Israel, o Reino do Norte, não teve nenhum rei temente a Deus. Já em Judá, no Reino do Sul, tiveram alguns reis que temeram a Deus. Todavia, pelas desobediências constantes, Deus exerceu juízo contra eles, contra os 2 reinos, e os permitiu serem expulsos de suas terras. Eles foram levados cativos. Porém, esse não poderia ser o fim da história do povo escolhido. Vamos aprender mais, descobrir qual foi o fim da história do povo escolhido? Aqui na hora de aprender, nós temos como primeiro tópico o juízo de Deus sobre Israel. O Reino do Norte se manteve por um pouco mais de 2 séculos. Nesse período, 20 reis governaram Israel. Ao longo dos anos, os reis e o povo pecaram contra Deus, que enviou profetas. Os profetas anunciaram que o juízo viria sobre a nação, exatamente como descrito por Moisés. Lá em Deuteronômio, lembra quando Moisés fala para o povo? O Senhor usa Moisés para profetizar. Inclusive é um texto muito importante. Às vezes as pessoas ficam, nossa, será que a Bíblia é verdadeira? Foi escrita por homens? Várias profecias que a própria Bíblia fez se cumpriu. Em períodos distintos, escritos por autores que não se conheceram, né? Porque Moisés não viveu nesse período, ele viveu muitos anos antes. Mas aquilo que ele profetizou, porque ele não profetizou do que ele achava, e sim do que Deus tinha revelado a ele, aconteceu. Então aqui nós temos uma das provas da veracidade da Bíblia, da palavra de Deus. Alguns dos profetas foram Elias, Eliseu e Amós, entre outros, que profetizaram, né, contra Israel, lá no Reino do Norte, alertando a eles sobre os seus pecados. Era uma oportunidade de arrependimento que o Senhor estava dando ao povo de Israel. Entretanto, apesar do Senhor manifestar a sua bondade, dando a chance de arrependimento, levantando não um, mas vários profetas para profetizarem, para anunciarem o juízo que viria se eles não se convertessem, se eles não abandonassem a vida entregue à idolatria, né, que eles estavam vivendo. Apesar de tudo isso, olha como a lição vai nos dizer, eles rejeitaram a mensagem dos profetas fiéis a Deus. O Reino do Norte tornou-se uma nação de idólatras, que edificava imagens e altares para Baal e outras divindades pagãs daquela época. Além disso, o povo chegou ao ponto. A degradação moral e espiritual ela foi tão grande que o povo de Israel, no Reino do Norte, chegou ao ponto de queimar os seus filhos e filhas em altares pagãos, adorando o deus Moloque. Além de que eles passaram a crer em adivinhações. Eles não criam que o Senhor estava levantando profetas para que falasse a eles do que viria, mas estavam crendo nas adivinhações que deuses falsos, deuses de outros povos idólatras, estavam dizendo a eles. O povo de Israel escolheu tirar Deus de suas vidas, tirar a palavra de Deus, os mandamentos, a lei do Senhor da vida deles. Eles rejeitaram a Deus e deram ouvidos e se tornaram crentes fiéis de ídolos. Por isso o povo se entregou à idolatria. Não a um outro Deus, mas a vários outros deuses. Eles ergueram altares para estes outros deuses. Eles queimaram seus filhos. Meus irmãos, o povo de Israel
que sabia desde o início o projeto que Deus tem com a família, que os filhos são heranças do Senhor. Eles não são nossos, não são nosso direito. É uma herança que Deus dá. Ninguém tem direito a filho. Deus dá a herança se Ele quiser, se aprouver o Senhor. E o povo de Israel, neste período, chegou ao ponto de tamanha distância de Deus, de tamanha distância moral do que era correto, do que era bom, do que era justo, que eles colocaram seus filhos em altares pagãos e os queimaram. Meu Deus! É muito perigoso quando uma sociedade rejeita o Senhor, rejeita a palavra dele. Porque nós não somos bons por essências. A boa moral que nós temos, ela vem da boa espiritualidade que nós temos. A linha que divide o bem do mal, o certo do errado, ela não foi fabricada por nós. É Deus quem nos deu padrões morais a serem seguidos. É por isso que uma sociedade sem Deus não subsiste. Aqui está um dos maiores perigos de nos transformarmos em uma sociedade completamente humanista. Irmãos, vocês sabem, os dias que nós vivemos, o momento em que nós estamos inseridos, é um momento onde a ciência sem Deus, não a ciência como ela nasceu, mas a ciência que transformaram no nosso século, ela é uma ciência completamente humanista, baseada no que o ser humano acha. Uma ciência que excluiu Deus, que rejeitou Deus. E nós estamos aprendendo nessa aula que uma sociedade que rejeita Deus, que rejeita a palavra de Deus, que não dá ouvido aos seus profetas, é uma sociedade que muito em breve estará queimando seus filhos em altares. Misericórdia! Nós estudamos a história do povo de Deus, do povo de Israel, o povo escolhido no Antigo Testamento, porque ela nos mostra o que acontece quando os seres humanos rejeitam ao Senhor. A história do povo de Israel, ela é muito parecida com a nossa. Ela brevemente se tornará a história da nossa sociedade, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos. Às vezes eu vejo alguns cristãos falando, tudo bem, né? A pessoa não crê em Deus, mas ela é uma boa pessoa. Não existe boa pessoa se não tiver padrões, se não tiver moral, se não tiver valores e virtudes cristãs. O que a gente chama de bom na nossa sociedade é cristão. Uma pessoa que ajuda os pobres, isso é cristianismo. Uma pessoa que ama o próximo, isso é cristianismo. Uma pessoa que tem uma boa espiritualidade. Não é que ela vai à igreja, ela tem boa espiritualidade. Gente, percebe? Todas essas falas meio embrulhadas numa coisa bonitinha que a nossa sociedade gosta de falar, ela vem envolta do desejo de que a gente abandone a Deus. E se a gente abandonar a Deus, nosso destino será o mesmo que Israel teve. É por isso que nós estudamos o Antigo Testamento. Para saber quem é Deus e quem somos nós. E nós somos exatamente isso aqui. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como assim o povo de Israel fez isso? Nós faríamos coisas iguais, ou até piores. Porque nós somos seres humanos caídos. O que tem de bom em nós não é nosso, é Deus. Lembra da frase de Calvino? Tudo que você vê em mim que é bom, é Deus. Aí tudo que você vê em mim que é mal, sou eu mesmo. Essa é a frase. E essa é a realidade, é a verdade das nossas vidas. O povo que foi capaz de queimar os próprios filhos em altares pagãos era um povo que tinha rejeitado a Deus. Todo ser humano que rejeita a Deus é capaz de cometer atrocidades. Então, para que nós não cometamos atrocidades, nós precisamos estar próximos do Senhor e adorá-lo. Não é que um ser humano é melhor do que o outro, é que um ser humano depende de Deus e teme a Deus e o outro não. Essa é a única distinção entre nós e aqueles que queimam seus filhos em altares pagãos. Que a gente não perca essa distinção. Porque o que nos separa de ser seres humanos capazes de cometer atrocidades é Deus, é o nosso temor ao Senhor. Amém? Vamos continuar aqui na lição? Oséias, que era o rei neste período em Israel, no Reino do Norte, não temia o Senhor e os seus pecados contaminaram toda a nação, que inclusive vinha em uma sequência de reis maus. Portanto, foi o declínio espiritual e moral de Israel que gerou o juízo. Deus levantou a Assíria para punir Israel pelos seus pecados. Os motivos, da queda de Samaria foram, sobretudo, espirituais. Toda vez que nós estamos inseridos em uma geração
que tem conflitos espirituais, que rejeita Deus, o juízo, a queda dessa nação, muito em breve chegará. Vamos continuar? A Assíria atacou Israel em 722 a.C., quando o povo se rendeu. Esse ano marca o fim do Reino do Norte. Depois de 722, não houve mais Reino do Norte. Houveram pouquíssimos remanescentes do Reino do Norte. As tribos nunca mais voltaram a ser quem elas eram. O reino nunca mais se reestabeleceu. O Reino do Norte se findou no ano de 722 a.C. Os judeus foram levados cativos e os que ficaram no território tiveram que pagar tributos. Eles perderam a autonomia e a liberdade quando se tornaram servos da Assíria. O cativeiro trouxe ao povo dor, sofrimento, perdas, mortes e consciência de pecado. Aqui no nosso primeiro auxílio didático, a lição nos traz uma explicação a respeito de quem eram os assírios. E eu grifei aqui só uma partezinha que vai nos dizer o seguinte: as políticas agressivas dos assírios tiveram um impacto esmagador sobre os dois reinos dos hebreus. Meus irmãos, eu falei aqui, eu não lembro se foi na lição 12 ou na 11, que os assíricos ficaram conhecidos por políticas muito agressivas. Eles com certeza foram um dos povos mais violentos da antiguidade registrados, no Antigo Testamento. Você pode dar um Google, uma pesquisadinha sobre quem eram os assírios e o que eles faziam com os povos dominados, com os povos conquistados. Você pode ter uma ideia do que o povo de Israel passou na mão dos assírios. Foi muito feio. Foi violento. Foi sangrento. Foi muito triste. E eu posso te garantir que, dando a Deus um sentimento humano, atribuindo a ele um sentimento humano, o coração de Deus se rasgou de ver o que aconteceu com o povo de Israel. Porque a violência foi tamanha, foi tão grande, que a história registra o povo assírio como um dos mais violentos, que subjugavam os povos conquistados de uma forma tão bruta. Eles eram conhecidos como um reino violento. E quando eles chegavam para conquistar um império, a primeira opção do povo, não, os judeus não fizeram isso, mas a primeira opção era se entregar os líderes, se tornar de forma de bom grado pagadores de impostos, de tributos a eles, porque as pessoas tinham medo do que eles fariam se eles entrassem no território. Porque por onde eles passavam, o rastro de sangue, de violência, de destruição que eles deixavam era tamanho que os povos nem queriam guerra com eles. Eles preferiam se entregar de uma vez e pagar tributos do que tê-los invadindo o seu território. Imagina o que o povo de Israel não passou. Imagina a dor que esse povo não sentiu. Tudo porque eles rejeitaram a Deus e adoraram a falsos deuses e entregaram a sua devoção a deuses pagãos. Desde o princípio, Deus estabeleceu limites para o povo de Israel. Deus deu a eles mandamentos, Deus deu a eles a lei, a lei, deu a eles os profetas, mas eles se recusaram sabendo, conscientes, a servir ao Senhor. Que nós, eu e você, os nossos adolescentes, não venhamos a rejeitar a palavra de Deus conscientemente. Porque o destino de quem rejeita a palavra de Deus não é bom. Deus nos fez, Ele nos criou. A palavra dele é um manual de como viver. Quem melhor do que Deus que nos fez para nos dizer como viver? Aí, às vezes a gente se torna tão soberbos, tão cheios de nós mesmos, que a gente rejeita a palavra de Deus. Como se nós tivéssemos outra opção. Não temos. Deus nos fez. Quem nos fez nos deu aqui um manual de existência. E a gente precisa segui-lo. Porque quando a gente rejeita esse manual e vai andar segundo os nossos próprios olhos, a gente acaba caindo no mesmo pecado do povo de Israel. E a consequência para eles foi muito terrível. Segundo tópico, o juízo de Deus sobre Judá. Agora nós vamos falar sobre o juízo de Deus chegando no Reino do Sul. A queda de Samaria, ou seja, da capital de Israel, ali do Reino do Norte, ocorreu durante o 6º ano do reinado de Ezequias, em Judá. Após esse advento em Judá, ainda governaram mais 7 reis, em um intervalo de pouco mais de 100 anos. Durante este período, o povo de Judá também abandonou o Senhor, praticou a idolatria,
profanou o culto e desobedeceu aos mandamentos. O juízo de Deus sobre os seus irmãos, sobre o reino do norte, os assíricos terem entrado em Samaria, em outras cidades de Israel e feito tudo o que eles fizeram, não trouxe a Israel quebrantamento. Ao reino do sul, né, a Judá, quebrantamento não trouxe. Eles não se quebrantaram. O coração deles não amoleceu com o que eles viram. Pelo contrário, exceto durante o governo de reis que decidiram instruir o povo no caminho justo, como foram Ezequias e Josias, todos os outros reis foram maus, não temeram a Deus e o povo seguiu o que eles fizeram, o que os reis maus fizeram. Eles sabiam das notícias do que estava acontecendo com o Reino do Norte. Eles viram o que aconteceu com eles. Ainda assim, eles não colocaram a barba de molho, eles não se arrependeram, eles não se converteram de seus maus caminhos. Eles foram pelo mesmo caminho, da idolatria, da perdição. Misericórdia, que a gente não perca a sensibilidade. Um dos efeitos do pecado na nossa vida é que a gente perde a sensibilidade. A gente para de ver as consequências do pecado. Às vezes a gente está tão focado só na gente, sabe, no nosso próprio eu, no egoísmo, no nosso próprio umbigo, que a gente para de olhar para o lado e ver o que está acontecendo. O povo de Judá, o reino do sul, viu o que aconteceu com o povo do reino do norte e não se arrependeram. Foram pelo mesmo caminho. E porque foram pelo mesmo caminho, Deus levantou uma nação estrangeira e inimiga para instrumentalizar o seu juízo sobre Judá. Após grandes conquistas, a Assíria, que tinha efetuado o juízo de Deus sobre o Reino do Norte, perdeu a sua força, deixou de ser a grande potência e foi substituída pela Babilônia, que aproveitou o enfraquecimento da Assíria e conquistou o Império Assírico, se tornando o poder dominante, né? O povo que dominava sobre todos os outros lá na Antiguidade. Nós sabemos que o Império Babilônico foi enorme, foi um grande império. E eles suplantaram, né, o povo assírico, dominaram os assíricos, e por isso eles se transformaram na potência militar e também financeira daquela época. Então, em um esforço para expandir o império, a Babilônia começou a tentar conquistar o território de Judá. Nabucodonosor conseguiu o controle sobre Jerusalém pela primeira vez em 605 AC, 605 a.C. Este foi o ano da primeira leva, ocorreram 3, a gente já vai falar delas. Então, na primeira leva, em 605 a.C., Nabucodonosor conseguiu invadir a Babilônia, levou então para ela um pequeno grupo de cativos. Dentro deste grupo estavam alguns jovens que nós conhecemos bem: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Já em 597 d.C., ocorreu a segunda leva. Nabucodonosor cercou novamente a Judá. O rei Joaquim se rendeu ao invasor, que levou outra parte dos utensílios, né, do templo para a Babilônia, além de um grupo de cativos de 10.000 pessoas. Dentre elas estava o profeta Ezequiel. Mais tarde, a fim de enfrentar uma séria revolta liderada pelo rei de Judá, que nesta época era Zedequias, Nabucodonosor cercou novamente a Judá. E em 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém pela terceira vez. E dessa vez, na terceira vez, houve muita destruição. Na terceira leva, o imperador babilônico destruiu a cidade de Jerusalém e também destruiu o templo. Aquele glorioso templo que Salomão havia construído foi destruído pelo rei Nabucodonosor, quando a Babilônia invade pela terceira vez o reino de Israel. Então, o primeiro templo de Israel, a primeira destruição acontece nesse período, que é o templo do período que Salomão construiu e que é destruído por Nabucodonosor na terceira invasão, na terceira leva que ele faz do povo de Israel. Nesse período, a maior parte dos habitantes de Judá foi levada cativa, deixaram em Jerusalém apenas os mais pobres, em uma situação de miséria e destruição. A destruição da cidade e do templo e o cativeiro do povo de Judá ocorreram devido aos pecados, à prática de idolatria, a falta de temer a Deus e a decadência moral e espiritual dos hebreus. O juízo de Deus trouxe grande tristeza sobre o povo, que sofreu profundamente nas mãos das nações inimigas. A devastação gerada, né, em Jerusalém está registrada em detalhes ali no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. Aqui no nosso segundo auxílio didático,
há uma menção a respeito do que acontece ali na terceira invasão dos babilônicos em Jerusalém. E eu acho importante nós observarmos o que este comentário devocional da Bíblia do Richard Lawrence nos traz, porque ele é muito importante. Olha só, o cativeiro babilônico, que com certeza foi um cenário de muita dor, de muita destruição para o povo de Israel, trouxe bons frutos. Veja só, olha o que ele vai nos dizer. Superficialmente, o cativeiro babilônico parece uma grande tragédia. No entanto, ele provou ser uma bênção incomum. Na Babilônia, os judeus se voltaram para as Escrituras a fim de entender o que é que tinha acontecido com eles. De forma decisiva, rejeitaram a idolatria e depois do cativeiro a nação nunca mais foi atraída para a adoração a falsos deuses. Depois desse cativeiro, o povo de Israel nunca mais sofreu com a idolatria. Nunca mais. Eles tiveram outros pecados, é claro, exatamente como nós. Mas eles nunca mais adoraram outros deuses. Foi tão ruim, foi tão severo, mas deu certo. Foi um trabalhar de Deus necessário, porque eles rejeitaram os outros ídolos, né, os falsos ídolos, os falsos deuses, para sempre. Nunca mais se curvaram a outros deuses. Eles rejeitaram a idolatria de vez. Por quê? Porque eles entenderam o que eles tinham feito quando eles se voltaram para a palavra. E enquanto eles estavam na Babilônia, o sistema de estudo e oração nas sinagogas foi instituído, um sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras até o dia de hoje. E olha só que importante, mesmo no mais terrível dos juízos, Deus permanece verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo. Não obstante o que acontecer a você e a mim, nós sabemos que Deus tem um compromisso conosco. Ele nos ama e Ele nos fará bem. Pode ser que o caminho que Deus use para nos levar para a vontade dEle não seja o que a gente espera. Às vezes a gente vem pelo amor. Sabe aquela frase antiga do meio cristão? Só que às vezes a gente vem pela dor. Muitas pessoas precisam da dor para se arrepender. Foi o caso do povo de Israel. Só que eles se arrependeram. Eles entenderam o que tinham feito. E eles nunca mais voltaram para a prática da idolatria. Aquilo que os perseguia desde que eles saíram do Egito, aquele flerte que eles tinham com os outros deuses, nunca mais voltou a acontecer. O problema da idolatria foi resolvido através do cativeiro babilônico. Deus usou o reino de Nabucodonosor para instrumentalizar o seu juízo sobre Israel, para mostrar a eles o que eles estavam fazendo. E deu certo. Eles conseguiram enxergar através da dor. Que a gente não precise da dor para aprender. Que a gente possa ouvir o que aconteceu com o povo de Israel e entender. Como diria meu pai, colocar a nossa barba de molho e não fazer igual. Que a gente faça diferente. Que a gente faça o certo. É claro que existem pessoas que não precisam do cativeiro para aprender. Elas aprendem porque viram, porque ouviram falar, porque leram, porque entenderam. Que nós façamos parte desse segundo grupo. Porque com certeza aprender pela dor dói muito mais. Vamos continuar? Terceiro tópico. Deus não desamparou o seu povo. A Bíblia mostra que Deus não desamparou o seu povo. Ao longo da história, antes, durante e depois do exílio, Deus continuou falando através dos seus profetas. Nós tivemos, por exemplo, Abacuque, Jeremias e Ezequiel que viveram nesse período, e o ministério deles marcou o povo hebreu. Abacuque foi o profeta que viveu em Judá. Na sua época, a Babilônia crescia e estava tendo grande domínio sobre muitas nações. Logo, logo, Judá seria dominada por esse império. O profeta sabia que os últimos reis de Judá foram homens que não temiam o Senhor e que oprimiram o seu povo. Abacuque viveu em um tempo de grandes dilemas morais e espirituais. Ele questionava a Deus por aparentemente não punir a iniquidade na sociedade, mas Deus mostrou ao profeta que os babilônicos eram um instrumento do seu juízo. Abacuque não gostou do que ele ouviu, mas ele foi convencido pelo Senhor. Por fim, ele entendeu que deveria ter fé em Deus e se alegrar na presença dele, independente das circunstâncias. Lembra daquela frase de Abacuque? Todavia me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, eu adorarei ao Deus da minha salvação. Nós tivemos também Jeremias. O profeta Jeremias, ele era filho de sacerdote, mas foi chamado por Deus para ser um profeta.
desde o ventre da sua mãe. Ele enfrentou muitas dificuldades por ser um profeta fiel a Deus. Olha só o que aconteceu na vida de Jeremias. Com certeza, Jeremias é uma das pessoas que mais sofreu na Bíblia. Humanamente falando, eu, Dâmaris, né, CPF falando, olhando para a palavra de Deus. O quanto Jeremias sofreu é difícil, porque veja só, ele foi proibido de se casar e de ter filhos, ele foi lançado num poço, ele lutou contra falsos profetas, ele foi desacreditado, ele foi ameaçado de morte, ele viu a fome, o luto, a miséria e a guerra destruírem o povo hebreu e ainda assistiu a cidade de Jerusalém ser queimada. Jeremias teve que ver todas essas atrocidades acontecendo. Tudo isso de ruim, de mal, aconteceu contra Jeremias. Porém, ele anunciou diversas vezes o cativeiro babilônico. Falsos profetas, no entanto, falavam que o cativeiro não duraria 70 anos, como Jeremias estava falando, duraria apenas 2. Então veja que mesmo lá no período de Jeremias já se levantavam falsos profetas. Já existiam pessoas que ouviam a palavra do profeta verdadeiro e falavam, não, tá muito dura, vamos falar uma coisa que o povo quer ouvir. Então não é do nosso período que existem falsos profetas. Os falsos profetas sempre existiram. Eles estão no nosso meio. Nós é que precisamos ter conhecimento bíblico e capacidade de discernimento para ouvir e entender se é Deus quem está falando ou se é o homem quem está falando. Então, no período de Jeremias, houve várias dificuldades que poderiam tê-lo parado, que poderiam tê-lo silenciado. Ainda assim, Jeremias fez tudo de acordo com o que Deus desejava para a sua vida. Aqui no terceiro auxílio devocional, a lição vai nos dizer que, com exceção do bom rei Josias, todos os reis que Jeremias viu, um após o outro, ignoravam as suas advertências e afastavam o povo de Deus. Porém, Deus havia chamado Jeremias do ventre de sua mãe para persistir. Quando nem os seus pais sabiam que ele viria, Deus já tinha conhecido Jeremias e chamado a ele pelo nome. Eu amo o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando o Senhor vai dizer a Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, antes, você ainda não havia sido formado. Neste período eu te conheci. Eu te chamei pelo nome, eu te chamei de Jeremias, e eu te chamei pelo seu ofício, eu te chamei de profeta. Aleluias! Deus tem uma missão, um propósito, uma vocação para as nossas vidas. E pode ser que ela seja tão dura, tão difícil quanto foi a de Jeremias. Mas eu posso te garantir que nada nessa vida vai te trazer mais sentimento de realização do que estar na presença de Deus. Jeremias foi impedido de muitas realizações, mas Deus o chamou para persistir e usou a vida dele naquilo que Deus tinha lhe chamado para fazer. Talvez a vontade de Deus para mim e para a sua vida seja para persistir em um momento difícil. Talvez nós vamos ser tão desacreditados quanto Jeremias foi. Talvez nós veremos a ascensão de reis maus, de falsos profetas. Porém, a vontade de Deus é que a gente persista. Tá difícil, mas a gente persiste. Tá doendo, mas a gente persiste. Estão nos humilhando, mas a gente persiste. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Persistência. Nós fomos chamados para persistir. O momento em que nós vivemos não é por acaso. Os dias estão maus? Persista. Está difícil? Persista. Ser cristão é persistir. Mesmo em uma sociedade que se inclina para o mal, que escolhe fazer o mal, você pode escolher fazer diferente e persistir, assim como Jeremias persistiu. Amém? A vida de Jeremias é uma aula para nós. E nós também temos Ezequiel, um outro profeta que era filho de sacerdotes, como foi Jeremias, um pouquinho mais novo que ele, viveu no mesmo período, mas era um pouco mais novo que o profeta Jeremias, mas que também foi chamado por Deus para viver em um período em que ele precisava persistir, em que ele precisava falar a palavra de Deus, mesmo que o povo não quisesse ouvir. Ele foi levado prisioneiro para a Babilônia e passou a viver às margens do rio Quebar. Foi nesse lugar que Ezequiel teve visões e viu a glória de Deus. Ali mesmo, na Babilônia, o profeta foi instrumento de Deus anunciando juízo a muitas nações ímpias e esperança para Judá. Ezequiel foi usado por Deus para instruir os judeus que estavam lá no cativeiro. Através dele, Deus anunciou promessas ao povo escolhido, especialmente sobre um tempo de restauração após o cativeiro e sobre a vinda do Messias, do Filho de Deus.
O ministério de Ezequiel foi um sinal vivo da presença e do cuidado de Deus para com o seu povo. Foi durante o cativeiro que uma nova geração de hebreus foi formada. E após o período de 70 anos, Deus começou a cumprir a sua promessa de restauração. Um novo império se estabeleceu. Os babilônicos foram vencidos pelos persas e Deus levantou um imperador persa que foi usado por ele e permitiu, por meio de decreto, o retorno dos judeus para Jerusalém. Ciro, o ungido do Senhor, foi usado para trazer de novo, para liberar os judeus, que os hebreus voltassem para suas terras e então pudessem restaurar a cidade, o templo, as suas casas, para que eles pudessem recomeçar as suas vidas. Um tempo de esperança veio sobre Israel. Então, centenas de judeus começaram a retornar para a região de Judá e começaram a reconstruir a cidade do zero, mediante a liderança de homens como Zorobabel, Esdras e Neemias. Alguns séculos depois, nessa mesma região, porque Deus é bom, porque Deus é amoroso, porque Deus sempre cuida de nós, Deus cumpriu nessa mesma região a sua promessa. Aquela que ele fez lá em Gênesis 3. O Filho de Deus, o Messias prometido, veio da semente da mulher. Jesus nasceu. A história do povo escolhido não se encerra, povo escolhido, não se encerra de uma forma ruim. A história deles se encerra com a notícia de que em Belém da Judéia, aleluia, uma virgem deu à luz a um menino e o nome dele era Emanuel. Deus conosco. Nunca mais nós estivemos separados de Deus, porque Emanuel veio e religou aquilo que havia sido quebrado. A aliança entre nós e Deus foi restaurada, porque Emanuel, Deus conosco, trouxe um novo tempo, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Agora, depois dele, todos quanto receberem terão o direito, o privilégio de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Aleluias! A história do povo de Israel não se encerra de forma ruim. Deus resgatou esse povo, permitiu a volta deles para Judá. A cidade foi reconstruída, os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído e o Senhor Jesus andou por aquele templo, por aquela cidade. O Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, veio ao mundo através desse povo que o Senhor nunca abandonou. Portanto, essa aula, essa revista, termina com uma mensagem de esperança. Foi um longo caminho até chegarmos a este período da história. O povo de Israel trilhou um vasto caminho até chegar neste período. E mesmo depois de constantes dores, guerras, de atrocidades, de um momento terrível que a nação viveu, tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte, um momento de esperança surgiu. Um novo dia raiou, uma nova geração de hebreus foi formada e dessa nova geração vieram um casal, Maria e José, que se tornaram os pais humanos do Filho de Deus. Não importa o quão difícil esteja o momento em que nós estamos, existe uma mensagem de esperança também para o nosso tempo. Agora, Jesus já veio, porém, ele nos deixou uma mensagem. Ele já veio uma vez e nos deixou a salvação, a sua graça e o seu Espírito Santo Consolador. Mas virá um dia, chegará o dia, que ele virá às nuvens e nos levará para que nós possamos estar onde ele estiver. A história do povo escolhido termina com o nascimento de Jesus. A nossa história começa com a morte e a ressurreição de Jesus. E um dia ela se encerrará quando o Filho de Deus vier até os ares nos chamar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, encontraremos Jesus nos ares. E então, para sempre, eternamente,
estaremos com Ele. Amém? Meu querido professor, aluno, você que chegou até aqui, a lição de número 13, parabéns! Eu desejo que o Senhor tenha te ensinado, tenha ministrado ao seu coração ao longo de todas estas aulas, que você possa encerrar essa lição melhor, mais crente, mais temente a Deus, mais fiel a Ele e conhecendo melhor a palavra dele. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Deus abençoe por ter me acompanhado, por ter estado aqui. Eu desejo que o Senhor te abençoe e abençoe a sua casa, que você possa continuar crescendo em sabedoria, em graça, descobrindo cada vez mais e mais a profundidade das Escrituras. Que você possa finalizar a sua aula juntamente com seus adolescentes de uma forma especial. Talvez você pode cantar com eles, contar testemunhos, relatar o que Deus fez através dessas lições na vida de vocês, quem sabe dar um chocolate a eles, enfim. Fica a seu critério um bom encerramento de aula. Eu desejo que o Senhor Jesus os abençoe, que seja uma aula maravilhosa, marcante, que seja um momento de conversa, de comunhão, mas que mais do que isso, nós possamos encerrar este trimestre entendendo que Deus é bom e a sua bondade, o seu amor foi sendo manifestado ao longo de toda a história da humanidade, principalmente através da vida do povo escolhido. Amém? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.